temática: a trajetória de Magalhães Barata. Conteúdo: Magalhães Barata. Habilidades: conhecer a história de Magalhães Barata e as medidas de interventoria no Pará. Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Costa de Estudos Amazônicos. Sejam bem-vindos à nossa sala virtual, que foi criada com o objetivo de ajudar e facilitar os estudos em casa. Por isso, qualquer dúvida, vejam e revejam essas videoaulas quantas vezes forem necessárias. Vamos lá para a aula de hoje? No Pará, foi fundado em 1886 esta associação que deu origem, depois de 4 anos de existência, ao Partido Republicano do Pará. Seus componentes eram chamados de republicanos históricos e, em sua maioria, faziam parte a elite que enriqueceu com a economia da borracha. Mas também tinham jovens que haviam estudado na Europa e que tiveram contato com teorias como a positivista de Augusto Comte, da qual fortalecia a ordem e o progresso para o Brasil. Vargas, representante nacional do Movimento Republicano do Brasil, indicou ao cargo de intendente Magalhães Barata, que na verdade iria substituir o cargo de governador. Bem, Joaquim de Magalhães Cardoso Barata nasceu no dia 2 de junho de 1888 e foi o interventor indicado por Getúlio Vargas para dirigir o estado do Pará e ser a voz de Getúlio aqui na Amazônia. Bem, o Magalhães Barata, ele tinha uma afinidade bem aproximada com as ideias positivistas, ou seja, ele acreditava numa formação cívica do cidadão. Por mais que ele tivesse uma afinidade próxima, as ideias bem próximas do que Vargas tinha de visar o povo, ele também era muito incisivo nas suas decisões, até considerado um pouco ditador também. Só que, como eu falei para vocês, a afinidade dele, as ideias de Vargas era muito forte. Então ele também focou bastante na questão do social aqui no Pará e aplicou diversas medidas, e a primeira delas foi... O objetivo final sempre era acabar com o monopólio dos oligárquicos aqui no estado também. Então todos os privilégios, todas as isenções de impostos que esses oligárquicos tinham, foi a primeira coisa cortada por Magalhães Barata. Muitos desses grandes produtores, desses grandes senhores, eles nem pagavam impostos para o Estado, e pior, eles usavam o dinheiro do Estado antes, né, de Magalhães Barata assumir, para fazer campanha para os seus candidatos. E Magalhães conseguiu descobrir tudo isso e foi cortando tudo. Outra medida muito importante referente a Magalhães Barata, aplicado ao social, né, ele diminuiu, ele fixou, na verdade, o valor dos aluguéis no estado, porque olha o cenário. O movimento republicano foi um pouco depois do ciclo da borracha. O foco maior do ciclo da borracha foi a região amazônica. Só que, até então, o objetivo foi criar aparências. Se desenvolveu muito a região? Desenvolveu bastante a região na questão urbanística, de saneamento,
de embelezamento, mas não teve uma preocupação industrial. Então, quando teve o declínio da borracha, a região norte se viu abandonada, esquecida novamente. Por quê? Porque ela não tinha uma forma de produção. A produção dela era a exportação da borracha. E quando essa exportação cessou, diminuiu ao ponto de ser pequena demais ao ponto de trazer ou manter esse desenvolvimento na região amazônica, simplesmente não existiu mais. Então a região sofria muito com esse pós-período da borracha, né? E foi justamente esse período em que o interventor Magalhães Barata assumiu. Ou seja, a população estava sofrendo muito com questão financeira, com questão social. Enquanto isso, os senhores de terra que passavam por uma crise também visavam o seu próprio bem. E a população, no modo geral, era a que mais sofria. Então, as medidas todas de Magalhães Barata foi visando esse social, né? O congelamento do aluguel, ele distribuiu muitos alimentos, fez um investimento muito grande na área da saúde e principalmente na área da educação. Uma das maiores medidas de Magalhães Barata foi dentro da área da educação. Ele trocou toda a ideia, criou um Ministério da Educação, criou uma equipe, né, que visasse a educação como base, assalariou os professores, visou, né, esse professor para que tivesse agora realmente um desenvolvimento que se mantesse, né, que não fosse temporário. Entre outras medidas, por exemplo, ele não permitia que houvesse oposição ao seu governo, ele perseguia mesmo esses opositores dele durante muito tempo, e Magalhães Barata, na verdade, ele governou o estado por 3 vezes, de 1930 a 1935, de 43 a 45, e depois ele voltou de 56 a 59. E esse primeiro momento, né, foi muito marcante, porque os outros, ele saiu em 35 porque a nova Constituição foi instalada no Brasil e houve a votação e ele perdeu a votação, mas até então ele não permitia a oposição de forma nenhuma. Essa oposição só veio após a nova Constituição. Outra coisa que ele aplicou na questão social era a proibição de venda de cachaça a retalho, para evitar, porque a ideia principal era criar uma sociedade dentro dos padrões positivistas, né? Uma sociedade organizada, evoluída, desenvolvida. Então, toda uma formação do cidadão, do homem, como exemplo, tinha que ser feita. Então, essas medidas dele foram marcantes, né? Por isso a educação. Dentro da educação, eu transformaria o homem em um modelo. O primeiro período de interventoria de Barata foi de 1930 a 1935, marcado pela perseguição aos seus opositores e pela recusa de princípios democráticos. Porém, com a promulgação da Constituição de 1934, pôs fim ao poder de Barata, pois ele perdeu as eleições que ficavam ordenadas na Constituição. Ele retornou ao serviço militar ativo em janeiro de 1936, assumindo o comando do 6º Batalhão de Caçadores em Goiás. Em maio do mesmo ano, foi promovido a tenente-coronel, permanecendo no comando do 6º BC até setembro de 1937. De fevereiro de 1938 a novembro de 1939, comandou o 22º Batalhão de Caçadores em João Pessoa,
tendo sido promovido a coronel em setembro de 1939. Comandou em seguida o 15º Batalhão de Caçadores em Curitiba, de dezembro de 1939 a agosto de 1940. No dia 8 de fevereiro de 1943, foi novamente nomeado interventor no Pará, tomando posse 10 dias depois. Desde o início de 1945, participou da gestão para a fundação do Partido Social Democrático, o PSD, em plano nacional. E no dia 19 de maio de 1945, fundou o PSD no Pará, atraindo para ele seus aliados políticos e assumindo a presidência do Diretório Regional do partido e participando igualmente da sua direção nacional. Ainda em 1945, reformou-se no posto de general de brigada. Manteve-se, contudo, a escolha do presidente da República e decidiu-se realizar eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte. Candidatando-se a senador constituinte pelo PSD, o general Barata foi eleito. No Senado, fez parte da Subcomissão de Segurança Nacional, da Comissão de Constituição e da Comissão de Forças Armadas. Em 3 de outubro de 1950, o senador Barata foi derrotado por 555 votos pelo mesmo general Zacarias de Assunção, candidato da Coligação Democrática Paraense. Reeleito, o senador em 1954, candidatou-se ao governo do estado em 1955 e foi eleito, com o apoio de Juscelino Kubitschek. Magalhães Barata morreu em pleno exercício de seu mandato, no dia 29 de maio de 1959, considerado um dos maiores líderes da história republicana do Pará. Dividiu a opinião política do Estado em duas correntes, o baratismo e o antibaratismo. Sua popularidade atingiria níveis que jamais voltariam a se repetir. O Memorial Magalhães Barata, localizado no bairro de São Brás, em Belém, foi construído para comemorar o centenário do nascimento do ex-governador do Pará, Magalhães Barata. No dia 18 de junho de 1988, foi lançada a pedra fundamental do memorial, inaugurado quase um ano depois, em 19 de abril de 1989. Projetado pelos arquitetos Raul Ventura Filho, Luiz Ferreira e Stélio Santa Rosa, vencedores do concurso público promovido pelo governo do estado, o memorial é uma edificação circular que representa o próprio Magalhães Barata, através de seu capacete, símbolo de mais de 20 anos de governo. Além disso, há também 2 triângulos vermelhos, representando o Pará e seu povo. Há ainda um obelisco azul com uma estrela no ápice e uma rampa de acesso ao memorial. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido bem. Todo esse conteúdo vocês podem encontrar na apostila de vocês, no assunto referente ao 2º bimestre. Eu peço também que vocês façam um exercício no final do conteúdo e conforme eu for entrando em contato com vocês, tirando as dúvidas, eu faço esse processo de correção, tá ok? Obrigada e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.